Bom, cara, como rodar uma IA local no Python com apenas 10 linhas de código aqui, tá, cara? Então, a gente vai usar aqui, basicamente, cara, os modelos da Hugging Face. A Hugging Face tem diversos modelos pré-prontos para você usar, como o GPT, como o Llama, que se eu não me engano é do Meta, né, do Facebook, tem uns da Microsoft também. Mas nesse caso aqui, cara, a gente vai usar apenas um modelo bem simples mesmo e o mais rápido possível pra gente ter uma IA rodando aqui localmente no nosso computador. No caso, o meu objetivo aqui hoje, cara, é apenas te mostrar uma resposta de chat, um texto, né, cara, um gerador de texto que vai gerar respostas para algumas perguntas, tá? Eu não vou mostrar gerar imagens nesse vídeo aqui porque é um pouco mais complexo. Então, do Hugging Face aqui, a gente usa no Python, cara, a biblioteca chamada Transformers, tá? A gente usa juntamente com o PyTorch pra gente fazer os cálculos, tá, cara? Porque IAs, cara, basicamente são redes neurais. O PyTorch vai construir e vai calcular as redes neurais, beleza? Para as redes neurais aqui, né? Para as redes neurais. Então, sem enrolação, é o seguinte, cara. Aqui no nosso código, from transformers, import pipeline, tá? O que é esse pipeline aqui? O pipeline já são esses modelos prontos, como GPT, Llama, Microsoft. Já o modelo pronto, já pré-configurado, para você não ter que configurar nada. É só passar o prompt e chamar a IA. Nada mais do que a gente cria aqui uma variável chamada IA, e a gente passa aqui o pipeline, beleza? E aqui a gente vai passar dois argumentos para ele. No caso, o que a gente vai querer dele e o modelo, tá? O model aqui. Eu vou usar aqui, cara, para ele gerar uma resposta a partir de uma pergunta ou de um prompt que a gente passa para ele, eu vou colocar aqui simplesmente o text generation, beleza? E aqui de modelo, eu recomendo você a usar dois modelos diferentes, né, dependendo do seu computador e dependendo do que ficar melhor para você. Ou usa esse modelo do Llama, beleza? Esse Llama 3.2, ou você usa esse da Qwen, beleza? Esse Qwen aqui também é muito bom e também é muito rápido. Então usa um desses dois modelos. Eu vou escolher aqui esse MetaLlama, beleza? Vou colocar aqui o modelo com o MetaLlama e aqui embaixo a gente vai passar o prompt. Eu vou criar aqui uma variável de prompt. Vou colocar de uma forma bem arcaica mesmo. Eu não vou usar aquela função de input, né, pra gente colocar um texto aqui no nosso terminal e depois disso dar uma resposta. Vou fazer de uma forma bem arcaica. Eu vou criar aqui um prompt e eu vou colocar essas três aspas aqui pra gente conseguir pular a linha. Então eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui o papel dele. Digamos que você é um professor de Python. No caso aqui não de Python, né, de programação voltado a Python. Agora a gente vai fazer aqui a nossa pergunta a ele, né, nosso prompt. Há quanto tempo e como surgiu o Python e quem o criou, beleza? Vou perguntar isso e aqui eu vou passar a resposta para ele responder pra gente. E aqui embaixo a gente cria uma variável de resposta e aqui dentro a gente passa essa variável de A que a gente criou aqui em cima e aqui dentro a gente passa aqui o nosso prompt, tá? Nessa variável que a gente criou aqui e a gente também vai passar para ele o seguinte, max _new _tokens, beleza? E a gente também vai passar aqui para ele um negócio chamado temperature, beleza? Temperatura. Tá? O que isso aqui significa, cara? Esse prompt aqui é simplesmente o prompt que a gente criou. Esse max new tokens aqui é o seguinte: cada resposta para uma pergunta, ela possui um token para cada palavra, mais ou menos, ou para uma frase. Por exemplo, aqui na nossa pergunta a gente pediu para ele, ó, digamos que você é um professor de programação voltado a Python. Isso já tem uma quantidade de tokens para ele armazenar para ele. E a resposta que ele der, por exemplo, conter a palavra Python, essa palavra Python aqui, ela significa muita coisa, então vai ser uma quantidade maior de tokens. Essa é uma forma bem simples de explicar, mas por exemplo, Python tem 10 tokens, ao contrário de Creole, que só tem um token, beleza? Então o máximo de tokens aqui, se você quiser uma resposta simples, uma resposta boa, você pode usar a quantidade de 300 ou de 100, eu vou usar aqui a quantidade de 300 que é melhor. E esse temperature aqui, essa temperatura, é a loucura, beleza? Você controla a loucura da resposta. Se você quiser uma resposta que seja mais criativo, ele pode responder alguma besteira, ser mais louco, né? Mais alguma loucura. Então você colocaria uma temperatura alta. Mas como eu quero aqui uma resposta que seja mais pé no chão, que não tenha nenhuma loucura, ele não desenvolva tanta criatividade sim, mas ele respondeu certo, eu vou usar aqui o 0.3. E eu recomendo você usar isso também. Agora, pra gente mostrar essa resposta, a gente dá aqui simplesmente um print, beleza? E antes de a gente dar o print pra nossa resposta aqui do nosso prompt, eu vou fazer o seguinte, cara, a gente esqueceu de instalar aqui essas bibliotecas. No caso aqui, eu vou entrar aqui no meu terminal, eu vou entrar aqui na pasta que a gente tá, no caso aqui é desktop, vídeos, se eu não me engano é ROD
uma IA local no Python com apenas 10 linhas de código. Eu vou dar um CD aqui. Agora eu vou criar aqui o nosso ambiente virtual, no caso é Python 3 mvenv. Vamos esperar que ele crie o nosso ambiente virtual. E aqui no macOS, tá? No Linux e no Windows é diferente, mas no macOS eu dou um source venv/bin/activate pra gente ativar aqui nosso ambiente virtual. No Windows e no Linux é diferente. Eu fiz até um vídeo explicando isso, como você criar um ambiente virtual e para que serve um ambiente virtual. Vai estar no card aqui no vídeo aqui em cima aparecendo agora. Agora a gente é o seguinte, cara, vamos instalar aqui, vamos botar aqui o pip3 install e vamos instalar aqui a biblioteca transformers aqui e o PyTorch, se você não tiver, tá? O nome dela não é PyTorch, é só Torch, beleza? Vamos instalar aqui as duas. Vamos esperar aqui terminar de instalar. Pronto, instalou aqui. Agora é o seguinte, vamos vir aqui no nosso print e aqui no print a gente passa aqui, ó, resposta 0 pra gente receber a primeira resposta e aqui entre colchetes generated underline text, beleza? E no caso aqui é entre aspas. Por que que eu coloquei esse print essa primeira resposta com generated text? Vamos pelo começo, né? Esse resposta entre colchete 0 significa o seguinte, a IA aqui vai responder o seguinte, ele vai responder esses colchetes e aqui dentro ele vai responder essas chaves e aqui vai ter vários itens. No caso aqui vai ter o generated underline text, aí aqui ele vai ter a resposta que ele vai mandar pra gente, né? E aqui embaixo ele vai ter outra coisa, outra informação, tipo tokens, P de resposta e etc, tá? Mas no caso aqui a gente quer tirar e mostrar aqui no nosso terminal com print somente a primeira resposta, que no caso, pra gente dar a primeira resposta de uma lista, a gente usa sempre o 0. Se a gente colocar 1 vai ser a segunda resposta. Usamos o 0 aqui e o 0 é sempre o generated text, que é a resposta que a gente quer pro nosso prompt. Então aqui a gente usa a resposta 0 para tirar a primeira resposta e especifica que é somente o generated text aqui que a gente quer ver no nosso terminal. Então, com tudo pronto aqui, cara, agora vamos executar o código aqui pra gente ver se tá funcionando. Aqui no nosso terminal, eu vou dar aqui um Python 3 mainpy, tá? O mainpy é o nome do arquivo que a gente tá editando aqui e ele tá nessa pasta que a gente tá aberto aqui. Então, vamos executar aqui, vamos dar um enter. No caso aqui, vai demorar um pouquinho só para ele carregar aqui o modelo pela Hugging Face. No caso aqui, a gente vai estar testando com o MetaLlama, beleza? O Llama 3.2.3b. Opa, eu recebi um erro aqui, cara, mas é porque eu vacilei. Eu tô usando aqui esse Llama 3.2 aqui, mas basicamente isso aqui é um modelo licenciado, você tem que ter uma licença da Meta. Eu usar aqui só de exemplo. A gente vai usar aqui esse Qwen, beleza? Eu botei errado. O Qwen aqui mesmo, a gente vai colocar aqui, apagar esse e colocar aqui o Qwen, só que em vez de usar o 3B, a gente vai usar 1.5B, que é melhor, tá? Então vamos entrar aqui no terminal de novo, cara. Opa, eu fechei o terminal, vamos entrar aqui de novo na parte que a gente tá, desktop, vídeos, aqui a gente coloca um CD ROD, uma IA local no Python com 10 linhas de código, aqui a gente ativa de novo, né, o nosso ambiente virtual, no caso é source venv/bin/activate, beleza? Então aqui a gente dá o nosso Python 3 mainpy novamente, tá? E aqui vamos executar ele de novo para dar a resposta correta aqui pra gente do nosso prompt. Agora, lembrando para você que isso aqui é um processo que exige um computador bom. Você não precisa ter o melhor computador do mundo para executar isso aqui. Claro, se você tiver um computador mais ruinzinho, vai demorar bastante para essa resposta aparecer para você, né? Mas se você tiver um computador aí com pelo menos 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, principalmente se você tiver um SSD, porque aqui ele vai baixar no nosso computador o modelo, né, da IA, no caso esse modelo dessa rede neural, e depois vai dar a resposta para você. Mas ele vai baixar primeiro no seu computador. E se seu computador tiver um HD em vez de um SSD, né, em vez de um NVMe, então ele vai demorar muito para responder para você, beleza? Né? Mas se você tiver um computador muito bom, ele não vai demorar nada. Pronto, aqui ele deu uma resposta pra gente perfeita usando aqui o Qwen, tá? Ele respondeu aqui na nossa pergunta primeiro aqui em cima, né? A gente perguntou pra ele há quanto tempo e como surgiu o Python e quem o criou. E aqui tá a mesma pergunta, né? Há quanto tempo e como surgiu o Python e quem o criou. Resposta, o Python foi criado em 1989, que do Van Rossum, tal. Ele surgiu no contexto do primeiro movimento, tal. E aqui ele fez a explicação e respondeu tudo certinho aqui pra gente, com 4 parágrafos escritos perfeitamente. Só aqui embaixo que ele deu esse erro, né? E colocou aqui, ó, portanto, o Python não surgiu em 1889, mas também, e cortou a frase. Eu acho que isso porque a gente definiu esse número máximo de tokens aqui de 300, né? Se você colocasse aqui, por exemplo, 100 tokens, talvez ele respondesse só esse primeiro parágrafo aqui, ou o primeiro e o segundo parágrafo. Dependendo do que você quiser ter de resposta para ele, pode ser um resultado bom para você, né? Mas para mim aqui já é o suficiente esses 4 parágrafos. Então para mim tá muito bom, tá? Espero que você tenha gostado. Eu vou trazer mais vídeos aqui longos aqui pro YouTube.
YouTube. Eu faço vídeos curtos, tá? Aqui pro TikTok. Vídeos aqui que eu faço eu acho que 3 ou 4 por semana, né? Aqui eu fiz alguns posts sobre classes, sobre if main, name igual main no Python, tá, cara? Então eu faço alguns vídeos aqui curtos pro TikTok e aqui mesmo no YouTube Shorts e no Instagram Reels, tá, cara? Eu faço esses vídeos curtos aqui sobre Python que servem justamente para te ensinar, você aí iniciante, ou se você já tem um conhecimento e precisa de algumas dicas para evoluir no Python, tudo no nosso canal e no nosso perfil do TikTok e do Instagram, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado aí, deixa seu like e não esquece de comentar alguma coisa para ajudar aqui o canal e a gente ter mais relevância aqui no YouTube, beleza?